E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um episódio do Palavra Solta, podcast aí que junta vários amigos de infância aí para falar sobre diversos assuntos aí da vida profissional, vida pessoal e tudo mais, sempre com pessoas especialistas no que a gente está falando. Hoje o episódio, como vocês estão vendo aí no nome, a gente vai falar sobre inclusão e acessibilidade. Não sei se vocês perceberam também, mas quem está apresentando o episódio hoje não é o Vinícius. Sou Alexandre, sou jornalista e hoje eu fiquei com essa função aí de apresentar. O Vinícius vai só dar os pitacos dele aí. Então quem está participando com a gente hoje é o Vinícius, que é publicitário, a Natália, que é arquiteta, que vai falar bastante sobre a área dela com relação com acessibilidade e inclusão, e a Gabi, que é gerontóloga também, que vai trazer o ponto de vista da área dela nesse assunto. E, claro, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, ou até sugestão de outros temas que a gente pode falar, vocês podem mandar uma mensagem pra gente no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso site, onde mais você achar a gente. Se você tombar a gente pela rua, fala de longe só. Toma cuidado com a quarentena aí, pessoal. É importante falar longe e fala de máscara. Se tiver de máscara, não dê sugestão pessoalmente. Está começando o Palavra Solta. O seu, o meu, o nosso podcast. A primeira parte para a gente começar esse episódio é a gente entender os conceitos. Quando a gente decidiu esse tema, eu fui pesquisar e, para mim, acessibilidade e inclusão eram basicamente termos redundantes, né? Para mim significava a mesma coisa. E não são. Eu queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês acham, o que é cada coisa, se vocês acham que tem diferença. Gabi, fala um pouquinho aí para você o que você acha desse assunto aí, desse tema. Oi, pessoal, tudo bem? Então, Xande, eu acho que é um tema super relevante e que deve sim ser debatido cada vez mais, né? Na gerontologia, a gente trata a acessibilidade e a inclusão como um dos grandes pilares. É importante a gente falar, é importante a gente incluir cada vez mais o idoso no dia a dia, no contexto familiar, no contexto social. A questão da acessibilidade também é muito importante. Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho mais focado na gerontologia. É algo que tem que estar no dia a dia. A gente precisa de acessibilidade, precisa de inclusão, tem que ter trabalhos bem voltados para isso, sim. E quais seriam as diferenças na gerontologia entre acessibilidade e inclusão? A inclusão é tudo que a gente vai incluir o idoso na sociedade. Então, a gente tem trabalhos voltados para a forma de, para não ficar redundante, né, a inclusão mesmo, desculpa o termo. Mas, então, assim, são atividades, são exercícios que a gente faz para incluí-lo cada vez mais. Então, no contexto familiar, no contexto social, coisas que a gente pode fazer para inseri-lo cada vez mais na sociedade. Aí a gente tem, às vezes, questões de trabalho. Como que a gente inclui um idoso no dia a dia do trabalho, por exemplo, numa empresa nova e tudo mais. Então, são projetos que são bem individuais, né? Cada pessoa é singular, a gente não pode esquecer disso. Então, a gente tem que ter trabalhos cada vez mais particulares para essa temática. A acessibilidade é mais no dia a dia mesmo. Então, assim, a questão de quedas, pra gente prevenir quedas, então, subir as escadas, de uma rampa especial, de quais são as limitações do nosso idoso, do público que a gente está querendo atingir, como que a gente faz para talvez saciar essas limitações, melhorar essas questões de limitações, não sei, dando um pouco mais de acessibilidade para ele. E é preciso também as cidades, né, se voltarem mais para esse tema, porque principalmente aqui no centro de Rio Claro a gente vê bastante coisa, adaptou muito, né, ultimamente, sim. Mas ainda assim tem bastante coisa que pode evoluir, não só aqui, mas em várias cidades. Eu não sou uma pessoa muito viajada, mas eu percebo que o interior ele é muito mais deficiente nesse sentido de acessibilidade do que cidades maiores, né? A questão mesmo das vagas preferenciais para idosos, para gestantes e tudo mais, mas vou focar um pouco mais na parte de idosos. São formas de acessibilidade e de inclusão ao mesmo tempo, eu imagino. A gente está incluindo num espaço, então num shopping, espaço que muitas pessoas consideram de jovens e tudo mais, mas não. A gente permite que os idosos, por exemplo, vão até esse espaço e tem essas vagas preferenciais, que eles consigam, e ao mesmo tempo acessíveis, né? Então a gente vai, ele estaciona, é muito mais perto, ele anda muito menos dessas vagas. Eu acredito que a gente consiga linkar as duas coisas, tanto a acessibilidade quanto a inclusão. Então, acho que elas são importantes. E, gente, tem que respeitar a vaga preferencial, por favor. Não vamos rapidinho. Não vale nem por 5 minutinhos, Qualquer uma, né? Essa parada não existe. Exato. E é realmente importante, gente. A gente pega bastante pessoas, principalmente idosas, com mobilidade mais reduzida, sim, com algumas limitações que são maiores e tudo mais. E essa vaga, ela faz a diferença. É importante, sim. Então, só se atentar. Bacana. Já que a gente comentou um pouquinho dessa parte aí de cidade, passos,
Vamos trazer a opinião da Natália. Natália, fala um pouquinho sobre a sua área da arquitetura e do urbanismo também, né? Esse tema de acessibilidade, assim, é um tema bem complexo, assim, dentro da arquitetura, né? E como a Gabi comentou, eu acredito que a acessibilidade ela é uma parte da inclusão, uma parte bem grande, assim, como a Gabi falou, né? Eu acho que pra gente viver numa sociedade inclusiva, a gente tem que ter acessibilidade. E aí a gente até fala em arquitetura inclusiva, né? Que é um termo assim, que a gente não consegue ter uma cidade inclusiva, ter ambientes, né, com inclusão e tudo mais, sem acessibilidade. Porque a gente vê a acessibilidade como a possibilidade e a condição, percepção, entendimento para a utilização de todos os espaços, seja espaços, equipamentos de transporte, equipamentos urbanos, mobiliários urbanos, pela pessoa com deficiência. Então, assim, a acessibilidade é isso. E a partir de você ter um espaço com acessibilidade, a inclusão, né, precisa também, não só, mas também de um espaço acessível. Então, por isso que eu acho que a inclusão, a acessibilidade, na verdade, é ali um braço, vamos dizer assim, da inclusão. A ideia é essa, né? A ideia da arquitetura, com acessibilidade, a gente fala que tem 3 pontos principais, assim, que é a autonomia, que a acessibilidade deve trazer para um equipamento, para um edifício, enfim. Até para uma pessoa. A autonomia, o conforto e a segurança. Seria assim, a autonomia, ela conseguir fazer as coisas sozinhas, né? E ela ter ali uma escolha também. Porque às vezes a gente vê muita coisa assim, tem um lugar só, tipo num show, sei lá, num cinema, qualquer coisa assim. Tem um espaço lugar que só reservado, né? Geralmente no cinema é um espaço ruim ainda, né? Exato. Um espaço embaixo ruim, da tela. Tá lá embaixo, e sabe, a pessoa não tem escolha. E daí talvez você queira trabalhar uma coisa e piorar a outra, né? Aí você trabalha na acessibilidade, talvez, para incluí-la no ambiente, só que você esquece da questão visual, que é muito pior numa tela, assim, muito próxima. Então tem a autonomia, né, que seria isso, o conforto, que é em questão de medidas, de alturas de botões, de maçanetas, o conforto mesmo da pessoa ali, e a parte da segurança, né, de evitar acidentes, escadas, rampas serem bem sinalizadas. Principalmente se ela for fazer sozinha, né, que ultimamente a gente vê muita coisa ideia, né? E não tem como ela fazer sozinha, depende de alguém muitas vezes, né? Muitas escadas, prédios e tudo mais, até chegar no elevador. Esse negócio da autonomia aí que você tocou no assunto é bem importante mesmo. Como que faz, Nath? Não sei se você tem experiência com isso, mas voltado para jardim, por exemplo, sabe? Questão de acessibilidade para a pessoa poder também curtir um jardim, curtir um ambiente de floresta, sabe? Algo nesse sentido. Tipo, algo mais natural e menos construído, talvez. Porque às vezes a acessibilidade ela fica algo muito quadrado, vamos dizer assim, é muito concreto, realmente o concreto ali. Precisa ser urbana, né? Como que daria para melhorar a acessibilidade, né? Hoje a gente até vê algumas trilhas que são acessíveis, assim, algumas passagens que você chega em cachoeiras, algumas coisas assim, que tem ali uma certa acessibilidade. Mas é um pouco complexo, né? Porque, por exemplo, para um bom funcionamento, vamos dizer, de uma cadeira de rodas, ela precisa de uma superfície ali minimamente irregular, sabe? Não tem como ser uma superfície toda irregular, que passa um tronco de árvore, aí tem um buraco. Então, assim, é um pouco complicado. Mas é um ponto que os lugares precisam adaptar mais, né? Eu acho que esse lazer também para as pessoas com deficiência, não só cadeira de roda, né? Um deficiente visual também, auditivo, enfim, essas pessoas poderem ter essa percepção junto com as pessoas que não são deficientes, né? Eu acho que esses ambientes de viagem, de passeios também, eles precisam ter um olhar especial em cima disso. E assim, né, o que a gente fala é que isso, ele não precisava ser adaptado depois. É muito mais vantajoso quando o edifício surge, o parque, enfim, ele surge já, assim. Eu até tava já vendo... pensado para isso. Exatamente. Por exemplo, se você for adaptar um imóvel, vamos supor um apartamento, sei lá, você vai, para tornar ele acessível, né, você vai gastar aí mais ou menos de 20% a 25% do valor do seu imóvel. E se ele for já feito de uma maneira adaptada, ele vai ficar de 2% a 4% só mais caro do que um não adaptado. Porque assim, tudo bem, ele é mais caro, mas é pouca coisa, né? E o adaptar é muito mais caro. Então aí o que seria, né, no mundo ideal? Fazer alguma coisa que a adaptação seja barata.
Porque também não adianta a gente querer, vamos fazer tudo adaptado. Então também não vai funcionar, né? Tem que ser vai ser um acessível. custo mais alto sem uma demanda tão grande, vamos dizer assim. Bem interessante a gente pensar assim, porque vamos supor, quando a gente muda pra uma casa. Eu, Gabriela, eu sempre pensei num sobrado. Nossa, queria morar no sobrado. Depois que eu entrei pra faculdade de gerontologia, tipo assim, sobrado não faz parte da ideia da minha vida, entendeu? Porque hoje eu tenho tranquilidade pra subir e descer uma escada. Só que eu não sei daqui a algum tempo, se eu sofrer uma queda mesmo, eu já vou ficar com a mobilidade totalmente reduzida, vai ser muito mais difícil. Então as pessoas, elas precisam sim pensar isso a longo prazo. A gente pensa muito de imediato. Assim, depois para eu adaptar um sobrado, por exemplo, é muito mais complexo, não é? Ou até para as pessoas que moram perto de você, tipo, parente mesmo, idoso, que vai te visitar, né? É complicado Sim. você ter muita coisa na sua casa também. E eu já vi gente falando disso, e eu mesmo já passei por isso, não sei quantos de vocês, aquele exercício de você, quebrou a perna e tem que ficar de muleta, ou tem que passar um período de cadeira de roda, ou tentar fazer uma tarefa de cadeira de roda. Você percebe como a maioria dos nossos ambientes não são preparados para esse tipo de situação, né? Não. Casa, Nem próprio dentro de casa mesmo. Exatamente. E aí você para e pensa assim, eu preciso... O ambiente só precisa ser adaptado para quem... Claro que o principal uso é esse, né? Ele precisa ser adaptado para quem tem deficiências de acesso, né? No caso de acessibilidade. Mas mesmo para pessoas que não têm esse tipo de deficiência, um ambiente adaptado, um ambiente preparado para essas situações, eles já são naturalmente melhores. Eu tô errado. Então, gente, varia um pouco. Porque, por exemplo, assim, vou te dar um exemplo mais prático. Uma pessoa que está numa cadeira de rodas, ela vai ter uma altura de pia, por exemplo, mais baixa do que uma altura de uma pia para uma pessoa que está em pé, vamos dizer assim, né? Faz sentido. E aí, faz sentido. Então assim, ele não é melhor para todo mundo, ele é melhor para pessoa com deficiência. E aí que tá, a arquitetura, por isso que ela deveria ser adaptável de uma maneira mais fácil, né? Para se acontecer alguma coisa, não ser tão caro você adaptar. Mas também a solução não é fazer tudo adaptado, porque também não vai funcionar Pro outro lado, né? Para pessoas sem deficiências, E daí a gente pensa numa casa, num Faz muito ambiente sentido. que tem uma pessoa que necessita desse tipo de acessibilidade e a outra que não. Como que você coloca o meio termo, né, para essas duas pessoas, por exemplo? Uma família que tem um cadeirante ou um idoso com mobilidades mais necessidades e tudo mais. É um pouco complicado. Tem algumas pias de banheiro, eu acho, se eu não me engano, que elas são reguláveis. Claro, existe um custo mais alto e tudo mais, mas tem alguns artifícios que a gente pode usar, mas com certeza é uma complicação ali, né? Eu acho que nunca vai ter um 100%, né? Então. Eu acho que a gente até falou isso num outro episódio, que a gente não lembro qual que era a discussão, mas que a gente falou da altura do espelho. Que eu comentei que a altura que os espelhos aqui em casa, eu não sou uma pessoa super alta, mas os espelhos daqui de casa, quase todos eu tenho que abaixar para enxergar meu rosto, porque eles são mais baixos. Pra quem não assistiu, pra quem não ouviu, é no último episódio do marketing que a gente conversou sobre isso. A gente falou um pouquinho sobre marketing, um pouquinho sobre outros temas aí também. Foi no último episódio, eu não lembrava, parabéns. Já passou muito tempo, né? Muita coisa aconteceu nessa quarentena aí. A cabeça fica a mil. Super, todo dia uma novidade diferente na minha vida. Eu só queria comentar um negocinho, cara, sobre o tanto de gente que tem deficiência, né? Assim, até 2019 não, tô ficando louco também. Até 2019 eram 45 milhões de pessoas que declararam algum tipo de deficiência. 45 milhões de pessoas. Então, assim, é um número muito expressivo e já que a gente tá falando de uma construção iniciada do zero, as coisas serem projetadas desde o começo, pensando nessa deficiência, né, nas pessoas aí, porque tem diferentes tipos, né, não só cadeirante, mas pode ser cegueira, baixa visão, deficiente visual, é uma das principais, auditivo também, né, até de locomoção, tanto no digital quanto no físico mesmo, que a gente tá falando aí de construção, os sites, as redes sociais, tudo precisa dessa adaptação. As empresas precisam olhar mais também, porque pode até ter um custo a mais, né, Nath, que nem você falou, mas preciso olhar, é preciso ter mais acessibilidade nos preços também, né, para ter tudo isso. Então, em relação a isso, né, das empresas e tudo mais, eu tava vendo uma pesquisa que foi feita, porque o que acontece, assim, quando as construtoras, né, eu sei mais, vão construir apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, elas são obrigadas a fazer uma porcentagem, se não me engano são 3%, de unidades adaptadas.
Mas, quando sai desse programa, elas não têm essa obrigação. E aí eu tava vendo uma pesquisa É o jeitinho brasileiro também, né? Na questão das leis e tudo mais. A Folha de São Paulo fez uma entrevista com 13 construtoras. 13. E só uma falou que fazia algum tipo de apartamento aí acessível. As outras 12 falaram que se não é obrigatório, ninguém faz. E aí vai naquilo da pessoa ter que gastar lá os 20% a 25% para adaptar. Se uma pessoa que precisa de um ambiente adaptado e quer comprar um apartamento na planta, ela só pode adaptar esse apartamento depois que ele estiver pronto. Tem alguns apartamentos que você não compra ele totalmente pronto, né? Mas assim, e tem alguns também que oferecem ali uma reforma. Mas aí já é um pouco mais alto padrão, né? Sim. Mas no geral, aí vamos dizer, a pessoa vai ter que depois reformar. Entendi. E até o custo também para você fazer isso depois, isso vai ser aquele retrabalho que a gente comentou também em um dos episódios atrás, que vai custar o dobro para a pessoa, né? E, por exemplo, a maioria das pessoas com deficiência é da classe C, né? Ali a gente tem as divisões da classe C, tem a C+, C-, C média mesmo, mas mesmo assim não é uma classe que pode também ficar gastando, enfim. E quem compra, quem investe nesse financiamento aí de construção, que nem você tá falando, pensa a longo prazo. Então ela vai ter que pagar esse financiamento, pagar esse apartamento e ainda custear essa adaptação. Talvez para as empresas, aí, as construtoras pensarem um pouquinho também. E talvez ser um diferencial, inclusive, ali, que não deveria ser diferencial, né? Mas exato, a acessibilidade devia ser acessível para todos, né? Exatamente, mas já que a gente tem essa dificuldade, que as empresas possam abrir um pouco a mente ali e pelo menos oferecer para as pessoas que precisam essa opção dentro do valor já estipulado. Né? Em relação a isso que o Vini falou, né, dessa quantidade de pessoas e tal, eu tava procurando alguns dados aqui e eu achei assim, muito recente essa discussão sobre acessibilidade. A norma, né, que é a NBR 9050, que é a norma assim, que a gente segue de acessibilidade mesmo, né? Ela foi criada em 1983. Só que a primeira lei realmente voltada para acessibilidade foi só em 2000. E a lei da inclusão, que a gente chama, que é quando realmente, né, as pessoas tinham que deixar os estabelecimentos acessíveis e tudo mais, e teve talvez uma fiscalização mais forte nisso, em 2015. Então, assim... Nossa, é muito recente. Aí, né? Exato. Mesmo a lei de 2000 é muito recente ainda, né? Eu lembro quando eu tava na faculdade, eu fui cobrir uma semana de arquitetura. E aí teve alguma palestra lá de uma moça, não vou lembrar exatamente quem que era, qual era o tema e tudo mais, mas era voltado para acessibilidade. E elas estavam no auditório, e ela chegou lá na frente, começou a falar e falou, gente, a gente tá numa semana de arquitetura, falando sobre acessibilidade, e vocês perceberam que para eu chegar até aqui o palco, eu não passei por uma rampa? Sim, eu tive que fazer só a escada, só degrau, e sabe, é irônico, né? Numa faculdade de arquitetura. Então, assim, o problema ele é muito recente não, né? Começou a ser discutido muito recentemente, né? Pelo que a gente tem visto. Eu queria, até porque como a Gabi é mais focada no público idoso, eu queria saber de você como funciona na parte de arquitetura a inclusão e acessibilidade para crianças, né? Crianças, adolescentes, escolas. Se você tem alguma experiência com isso, alguma informação que você pode passar pra gente. Na arquitetura, né, da mesma maneira que a gente fala em acessibilidade, e é para qualquer pessoa, né, que precise aí de alguma coisa acessível, assim, vamos dizer, né. Eu achei legal falar, Nath, rapidinho, que nem eu acho bacana a gente ressaltar que a acessibilidade ela não está voltada só para pessoas que têm deficiências, algum tipo de dificuldade visual ou que são cadeirantes, né? A acessibilidade ela é muito mais ampla e a necessidade de inclusão também. Entender, Gabi, porque eu não tenho muito conhecimento nesse assunto. Então, Xande, quando a gente fala assim, só interrompendo um pouco a Nath, com sua licença, quando a gente fala assim do público da criança, do público infantil, quando a gente trabalha com uma criança, por exemplo, numa escola que tem algum déficit de atenção, que tem um autismo, que tem uma dislexia, não sei, são vários exemplos.
a gente também tem que ter acessibilidade e a inclusão para essa criança também. Era então, exatamente assim, pensando nisso que da minha pergunta, né? Como funciona esse tipo de acessibilidade. Então, eu acho bem interessante quando a gente fala nessa questão de acessibilidade e inclusão, que vai além daquilo que a gente imagina, né? Às vezes eu imagino um cadeirante, ou como o Xande falou, uma pessoa que quebrou a perna e tal. A gente tem que pensar que vai muito além disso, né? Então, vai de pessoas que têm algum tipo de limitação, que necessitam de algum tipo de a gente fica muito no pleonasmo, de acessibilidade e inclusão, a gente repete muito esses termos. Mas que é uma palavra acessível. Exato. Então, assim, quando a gente tava falando de escola, por exemplo, a gente tem sim que se atentar a crianças que necessitam de alguma atenção especial. Então, crianças com autismo, que está cada vez mais frequente, crianças que têm algum déficit e transtorno de atenção. A gente tem que sim que ter uma atenção voltada a algum tipo de acessibilidade, principalmente de inclusão. Isso é muito importante. As escolas têm que estar preparadas, além de fisicamente. A inclusão tem que ser também emocional, psicológica, social. Tem sim, acho que é muito importante. Eu acho que além disso também, voltado para essa área de educação, as faculdades precisam ensinar mais também, né? O mundo está mudando, as coisas estão mudando, muita coisa recente esse assunto de inclusão, acessibilidade, mas também tem outros assuntos que são recentes aí que as pessoas estão se adaptando, entendendo mais, deixando de ter preconceito, né? Como essa questão também do emocional, ela vem sendo conversada sempre à tona aí, existem tratamentos psicológicos voltados para essa nova doença aí do século XX, né? Vai muito além da acessibilidade só ou da inclusão. Tem muita coisa que a gente pode trabalhar e abrir a cabeça mais das pessoas, isso já na faculdade, isso em todas as áreas, né? Deveria ser obrigatório, não só para arquitetura que vai construir um projeto, vai fazer um projeto, mas tanto em comunicação, educação física, nutrição, tanta coisa que envolve que poderia ser mais obrigatório isso mesmo. Concordo, Vini. E assim, a gente tem que pensar e ter muito em mente isso mesmo, que a limitação ela nem sempre é física. E não só física, né? Nós temos diversos outros tipos de limitações e de coisas que vão reduzindo a nossa inclusão. E a gente tem que estar sempre batendo de frente com isso, né? Então, as escolas têm que estar adaptadas, os espaços têm que estar adaptados, os ambientes de trabalho, de casa. Eu acho que só completando o que o Vini estava falando, as coisas estão mudando. As crianças, por exemplo, antes era muito difícil alguma criança com algum tipo de limitação participar de uma escola comum. Hoje não, hoje a gente vê já as crianças que têm alguns diagnósticos e tudo mais estar numa escola de nível de ensino, não sei se é ensino comum o termo que eu posso chamar, não sei, peço até perdão se não for, mas assim, essas escolas que a gente está acostumado assim no dia a dia, antes todas elas eram indicadas para uma escola especial, de ensino especial. Agora não, agora a gente vê. Não, é possível sim incluir todo mundo. Tem áreas que são mais propensas a essa educação. Acho que a palavra certa é educação mesmo, desde o começo, desde sempre. Por exemplo, professores, eles têm mais essa vocação, esse estudo mesmo na faculdade, porque eles vão lidar com seres humanos o tempo inteiro, mas outras pessoas também lidam e também precisam dessa educação, né? Só completando essa parte da faculdade, da escola, enfim. Até a gente tá falando desse assunto de educação, tá? O nome da reportagem era Por que os surdos precisam enxergar a matemática? E era justamente falando desse aspecto de como a educação também precisa ser adaptada, né? Então, era muito... As pesquisadoras, os professores que eu falei, eles comentaram que o aluno surdo, quando os pais descobrem que ele tem um problema de audição, o primeiro instinto é levar esse aluno, levar o filho para tentar corrigir o problema dele, né? E nesse meio do caminho, a educação que ela está recebendo é uma educação tradicional, não é uma educação adaptada. E aí ela fica com um déficit de aprendizagem muito grande, ela fica para trás. Uma das pesquisadoras estava até falando que alguns alunos surdos nesse déficit, ele não consegue entender o que é um número escrito. Para ele, o número escrito, um 4 escrito, por exemplo, não tem a mesma, não representa 4 unidades de alguma coisa do que ele fazer 4 na mão, por exemplo. São coisas diferentes. Ele não relaciona uma coisa com a outra, porque o déficit dele de aprendizagem foi muito grande. Porque a educação dele não foi adaptada desde o início.
E a principal coisa que uma das professoras comentou lá era exatamente isso. A educação ela precisa ser adaptada desde o começo. Ela precisa ser inclusiva desde o começo. Ele não pode, mesmo que exista a possibilidade de reverter esse problema, né? Mas muitas vezes não tem. E nesse meio tempo, a educação ela precisa ser sempre inclusiva, porque senão é um déficit muito, muito básico de aprendizagem que poderia ter sido facilmente corrigido se a criança tivesse sido incluída no processo adequado desde o início. E como você está tocando nesse assunto de educação, como a gente precisa também, porque assim, os prés da vida, pré-1, pré-2, pré-3, eles servem pra gente desenvolver nossos sentidos. Então a gente vai brincar com massinha, a gente vai brincar com troca de copo, coordenação motora. Muitos especialistas dizem que é uma das partes mais importantes da educação, né? A primeira infância. Imagina se uma pessoa com deficiência na parte principal da infância, todo esse desenvolvimento também começa errado, né? Então, fica um alerta aí também para os pais, né, que estão ouvindo, que é importante ter esse conhecimento aí, né, na acessibilidade e inclusão, que é um assunto que a Gabi também levantou aqui. Só para completar aí essa questão, né? Muita gente acha que para tornar um lugar acessível é só a gente colocar uma rampa e um piso tátil aí e que vai resolver todos os problemas. Mas a acessibilidade já vai muito além disso, né? Vai muito além só dessa questão física, dessa questão motora. E ela acaba sendo assim, para todos, né? O ideal é que todas as pessoas conseguissem usar os espaços para ajudar mesmo na inclusão delas, né? Eu acho muito bacana, Nath, isso que você falou. Eu acho que eu tava pensando agora, a questão da alimentação também é uma forma da gente incluir e tornar acessível. Tem pessoas que têm diabetes, têm pressão alta, são celíacos, tem diversas restrições alimentares. Hoje existem mais alimentos que tornem possível uma alimentação mais prazerosa, talvez. Eu vejo o meu avô, por exemplo, ele é diabético. E quando ele quer comer um doce, ele consegue comprar um leite condensado diet. Ele consegue comer algumas coisas diet. Claro que o nutricionista pode falar muito melhor essa questão de o que pode, o que realmente é, o que realmente não é. Mas eu acho que a alimentação ela também já está voltando mais essa parte de acessibilidade, inclusão, Até, por exemplo, os leites sem lactose. É um exemplo aí básico, né? Pode ser até banal, comum aí para muita gente. Mas eles se adaptaram a essa acessibilidade. Então, é uma forma de conseguir atingir todo mundo, né? Porque não existe um público maior, você não foca só na maioria. Você precisa entender também os outros pontos, né? As minorias também, com certeza. Enfim. O acesso, né, a esses alimentos, a esses outros produtos, eles estão muito mais acessíveis hoje, né? E às vezes eles até podem ser um pouco mais caros, mas também não é exorbitante de diferença, né? Por exemplo, a gente acha no mercado hoje, né? Que antes não achava. Bom, mas focado nesse sentido aí também, a gente pode entender as roupas, né? Antigamente, por exemplo, para um obeso, que nem você comentou aí também, era mais difícil encontrar roupas que servissem e tal. Hoje já é uma forma mais comum da gente ver por aí roupas adaptáveis, o plus size ali e tal. Então, é que nem a gente comentou agora há pouco, tudo tá se adaptando, tudo tá mudando, né? A cabeça... Sim, eu acho que a tendência é que a gente fique cada vez mais acessível, né? Assim, graças a esse conhecimento, né, compartilhado, muita gente aí usando as redes sociais, o digital, para poder... Eu acho que essa foi a principal acessibilidade ali nos últimos tempos, né? Graças a esse digital, essa internet também, a informação pôde correr e as pessoas puderam ter maior conhecimento também dessas diversidades, inclusões, enfim. Ô Vini, puxando nessa parte digital aí, eu queria que você comentasse um pouquinho, principalmente você que trabalha mais com isso, como que funciona essa parte de acessibilidade, de inclusão no mundo digital, né, no mundo online. A gente vê por aí campanhas inclusivas, algumas hashtags de inscrição para cegos, né, hashtag para cego ver, e várias coisas nesse sentido. Eu queria que você comentasse um pouquinho como funciona a inclusão e a acessibilidade no mercado publicitário. A inclusão, ela tem que estar presente em tudo, né, cara? Não adianta, que nem a gente tá falando aqui, não adianta só arquitetura, só educação, enfim, todo mundo tem que ter isso em mente e já começar todos os projetos pensando nesse público também. Até porque eles gastam, né? Hoje, falando de publicidade, a gente tem que fazer para todo mundo, porque todo mundo tem que se relacionar com a marca. Hoje não adianta você só
ter o status de eu sou uma marca legal, bonitinha, eu abraço todas as causas possíveis e tal. Não, tem que estar presente ali no seu DNA, né? DNA da marca e tudo mais. Exatamente. Acho que tem que fazer parte do dia a dia, né? Não só da publicidade. Senão vira aquela questão que muita gente critica, né? Das empresas querendo... Acho que o exemplo mais clássico disso é o do Pink Money, né? Das empresas querendo fazer campanhas publicitárias para o público LGBT, por exemplo, simplesmente porque é um público que consome, né? E fica forçando a barra, não dá certo, cara. Na prática, a empresa não tem nenhuma atitude inclusiva com esse grupo. Sim, eu acho até mais bonito você não forçar nada. Se você também não quer expor a sua marca dessa forma, mas também não força nada. Por exemplo, o dia é nacional, internacional, LGBTI, QI lá, você fazer um post só porque é dia e você não tem nada na sua empresa, evita, porque também pode desgastar a sua marca, não força nenhuma barra, focando um pouco mais nessa questão de adaptação, né? Os vídeos, hoje a gente não faz mais vídeos sem legenda, por exemplo, para as pessoas também acompanharem, sem áudio e tal, só a questão do visual. Então, isso eu acho interessante, porque a minha impressão é que os vídeos com legenda, eles se tornaram populares não por uma questão de acessibilidade, mas por uma questão de atenção, retenção de audiência. Porque eu e, sei lá, imagino outras pessoas, assim, navegando no Instagram, às vezes eu tô num lugar público, ou num lugar que eu não consigo ouvir o áudio do vídeo, e a legenda me deixa ver o conteúdo do vídeo, mesmo sem eu estar ouvindo o vídeo. Sim, eu concordo, gente. Mas isso acaba sendo um benefício para acessibilidade, né? Com certeza. E isso não foi por conta de conforto. Cresceu realmente por conta dessa acessibilidade. Até a TV, né, se adaptou. Hoje, por exemplo, você tem audiodescrição, que é para os canais ali, disponível. Nem todos os canais ainda estão adaptados a isso, mas você tem uma audiodescrição, então se você tem uma deficiência, você pode usar a opção de acessibilidade ali. Os navegadores também, eles leem o site, por exemplo. Cada vez melhor, né? Não sei se vocês têm percebido isso, mas a acessibilidade cada vez mais adaptado. É cada vez melhor. E aí você tem a opção de você escutar a notícia ao invés de ler também. Lógico que vai atingir todo mundo, que nem você falou. Você tá na rede social, você tá no ponto de ônibus, você não vai ouvir, né? Se você não tiver um fone de ouvido. Mas se você também estiver mexendo no computador e quiser ouvir a notícia, que o sistema leia a notícia para você e você tá fazendo outra coisa, também te ajuda. É um ponto positivo pros dois lados, né? Que a gente tava conversando do arquitetura, que é um gasto a mais, vamos dizer, não é tão acessível o preço assim, mas no digital isso é muito mais fácil de adaptar. Você não vai ter uma diferença gritante de preço. E você vai ter uma diferença de tempo, né, de produção. Vai demandar mais tempo? Vai, mas você vai conseguir atingir todos os seus públicos ali, né? Hoje a MLabs, por exemplo, que é uma ferramenta de publicação, ela permite você colocar um texto, uma legenda alternativa. Então, os celulares que estão com acessibilidade ligada, já vai direto. As redes sociais, elas já estão linkadas com esse sistema. Você pode publicar direto no Instagram, no Facebook com essa legenda alternativa? Pode. Mas hoje as ferramentas também já estão adaptadas a isso e é a nova realidade ali, a nova abertura, né, do leque de conhecimento. Enfim, a informação trouxe bastante isso para as pessoas e não adianta. Quem ficar de fora e não tiver esse leque aí e tal, vai sofrer um pouquinho, porque tem que pensar em todo mundo, né? Bacana, cara. Bem bacana isso. É importante ver que as pessoas estão cada vez mais reprimindo no bom sentido, né? Marcas que não têm práticas inclusivas. Elas estão na internet, as pessoas não têm medo de apontar o dedo e falar, para de ser hipócrita, né? Porque hoje tá muito mais fácil das pessoas também publicarem, né? Se eu vejo alguma coisa errada, ou se eu tenho mau atendimento, por exemplo, ou se eu não tenho atendimento especial adaptado para mim, eu posso tirar um print, eu posso queimar a marca, digamos assim, né? Queimar entre aspas, e em 2 minutos, em 1 minuto eu publico no meu Twitter, no meu Facebook, as pessoas começam a compartilhar e isso não tem dimensão, não tem como parar. Você tá no digital. Então você também tem que pensar nisso, porque é muito mais do que só adaptar um post, só adaptar. A gente tem que pensar que o inclusivo pode ser em gênero, em idioma, sabe, renda, sexualidade, até idade, religião, tem bastante coisa que tá puxando muito hoje no online, né?
Eu acho que vai um pouco além disso também, sabe? Eu acho que hoje, com a internet, com as mídias sociais e tudo mais, as pessoas sabem que elas têm o direito do que elas estão reivindicando. Enfim, não só que elas estão ali reclamando por esse canal, elas saibam desse direito que elas têm. Então eu acho que isso também ajuda aí dessa maneira. Sei lá, ela não sabia que não, tem que ser acessível, sabe? É lei. E aí eu acho que hoje esse conhecimento tá um pouco mais difundido. Assim. Hoje você dá um Google, você pesquisa qualquer coisa, e você vai encontrar, lógico que você tem que verificar a fonte também, né? Não é assim. Mas você vai encontrar informação, ela vai estar ali, né? Até por isso que o Google é uma das principais formas de você divulgar, porque o tráfego que ele tem ali é muito intenso, né? Por conta dessa variedade de informação que você consegue buscar ali. Então, não só isso que a gente falou, por exemplo, você vai mandar um e-mail, né? O e-mail ele precisa também estar adaptado, né? Um exemplo aí, a gente recebe direto, questão de cores, por exemplo, né? A gente pode fazer adaptado para esses sistemas de contraste de cores, enfim, porque até os sistemas... Isso. Tem muitos jogos que tem uma opção já, e isso há muitos anos já. Isso é fundamental, né? Porque vai além de tudo isso que a gente está falando, tem a relação com a experiência do usuário, né? A experiência do cliente. Isso a gente trabalha muito no marketing, né? Com certeza. E, por exemplo, hoje também, você vai mandar o currículo, você vai fazer alguma coisa, as empresas, mesmo que elas, né, por lei agora, elas são obrigadas, elas também estão incluindo, né, o PCD, pessoa com deficiência. Então, é uma forma de unir todo mundo. Eu acho que esse é o maravilhoso dessa época que a gente tá. Eu sou muito apoiador desse momento, nesse sentido de que as pessoas diminuíram muito o preconceito e abriram mais a mente em relação a diversos assuntos aí, inclusive do que a gente tá falando aqui de diversidade, inclusão e acessibilidade. Bacana. Gabi, você fala um pouquinho da sua área, dessa questão de acessibilidade e de inclusão dos idosos na sociedade e tudo mais. Eu queria voltar nesse assunto aí para você entrar com mais detalhes nisso, né? Porque a gente acabou mudando de assunto. Como que a inclusão afeta a qualidade de vida dos idosos? Que tipo de coisas a gente pode fazer no dia a dia? Qual que é o papel do profissional nessa inclusão e tudo mais? Como que a gente pode conversar, né, com o idoso? Eu acho que essa é uma parte legal também. Porque eu acho que, diferente da arquitetura, por exemplo, as outras pessoas, elas também têm um papel maior na inclusão do que só o profissional do gerontólogo, por exemplo. Com certeza. Não sei se eu tô errado ou não. Quando a gente fala no público idoso, eu acho que quando a gente fala de pessoas, na verdade, né? É aquilo que a gente já conversou aqui. A gente tem que ir além o ambiente, ele é assim importante, né? A gente tem que ir além dele. Então, na questão de idosos, por exemplo, com idosos, num ambiente, na casa, ele tem que ser totalmente adaptado e acessível, porque uma queda, ela pode causar diversas coisas, principalmente até mesmo a morte, né? Então, se o idoso sofre uma queda, tem uma fratura, e muitas vezes ele pode até vir a falecer devido a isso. É porque quanto mais velho você fica, mais suscetível, né? No nosso processo de envelhecimento, a gente tem diversas alterações do nosso corpo e da nossa mente, diversas coisas, assim. Em relação à queda, por exemplo, a gente tem sim algumas alterações físicas, né? Físicas, motoras e tudo mais, que é algo para um outro tema de podcast, tá, gente? É bem abrangente, mas assim, alguns exemplos. A gente tem a gente perde um pouco de massa magra, fica a gordura abdominal é muito mais predominante e tudo mais, e tem diversas coisas que talvez dificultem o andar que a gente está acostumado, né? Então, assim, é muito mais comum a gente ver pessoas idosas andando de forma muito mais demorada e tudo mais, e precisa sempre se apoiar. Então, é algo que a gente precisa sempre ter esse olhar de acessibilidade para esse público. Por isso que é tão importante, voltando lá, as vagas preferenciais, porque tem essa dificuldade, sim, ao andar. Não são todos, tá? Mas é a grande maioria. Principalmente se a gente tem algum tipo de doença relacionada. Por exemplo, alguma doença de Parkinson mesmo. O andar, ele é totalmente modificado. Se a gente tem algum idoso que sofreu recentemente não, né? Pode ser a qualquer momento, um AVC. Uma das sequelas do AVC pode ser uma disfunção física e motora. Então, na questão de ambiente, principalmente, a adaptação é extremamente necessária. É muito importante. Então, a gente tem sim que ter essa visão de acessibilidade.
Agora, Xande, puxando o gancho para inclusão, assim, social, cognitiva e tudo mais. Esses grupos, agora em pandemia não, tá, gente? Mas tem vários grupos. O município, ele oferece, algumas universidades oferecem escolas abertas, universidade aberta, a terceira idade. Existem cada vez mais grupos voltados ao público idoso. Então, assim, para não ficar o dia todo em casa, com um tempo muito ocioso, é muito interessante que alguns participem desse tipo de grupo. A gente faz toda a questão de socialização, de inclusão, trabalha a memória, trabalha a atenção, trabalha convívio. É muito, muito bacana, muito interessante. E eu fico imaginando, né, Gabi, que, tipo, nesses ambientes, né, nesses lugares dos grupos e tal, deve ser um pouco complicado também, né? Porque você vai lidar com idosos que estão fisicamente bem, alguns que estão super debilitados, outros que estão mentalmente bem, e outros mentalmente debilitados. Deve ser difícil, né, fazer esse manejo aí. Muito. Até, não sei se é manejo clínico, não sei, né, que palavra usar, mas assim, fazer esse manejo aí do pessoal, né, para que todos se sintam à vontade, se sintam confortáveis, né, eu acho, e seguros, né. É complicado, Nath, porque, assim, é algo que é muito delicado, né, da gente trabalhar. Então, assim, nós temos, por exemplo, os centros de convivência para idosos. Tem pessoas que chamam de centro-dia, tem pessoas que chamam de centro de convivência. Mas tem uma diferença nesses termos. Então, assim, o centro de convivência, ele é voltado para idosos que são mais independentes, que têm sua autonomia mais preservada. Então, assim, eles vão lá para conviver durante o dia. Então, eles fazem jogos, eles fazem viagens, é muito mais independente. Já o centro-dia, eles são voltados para idosos semi-dependentes. Então, que eles ainda têm alguma autonomia, mas eles são um pouco mais dependentes. Então, eles não conseguem fazer tudo aquilo que os independentes conseguem, por exemplo. Agora, quando a gente fala numa casa de repouso, né, nos antigos asilos, a gente não usa mais esse termo, tá? Por que não usa mais, Gabi? Porque é muito pejorativo, né? E quando a gente pensa em asilo, as pessoas pensam em algo muito negativo, geralmente. E não é mais assim, né? Hoje a gente chama de casa de repouso. Na verdade, o termo mais correto é instituição de longa permanência. Eu acho que muitos idosos, quando eles falam, eu vou para uma... Geralmente eles falam asilo é porque, eu vou me internar no asilo. Quando você vai para uma casa de repouso, para uma ILPI, você não vai se internar, você vai morar, né? Então você pode ser um hóspede, depende, cada um gosta de ser tratado de uma forma. Você é um morador, você é um residente. Agora, o termo internação, ele é algo que traz coisas... apreensões e medos e tudo mais. E também os asilos ainda, eles trazem aquela ideia de abandono, infelizmente. Então, assim, as pessoas imaginam... Ser largado lá, né? Ser largado lá, infelizmente ainda acontece isso. Então, quando a gente fala casa de repouso, instituição de longa permanência, a gente usa o termo, né? ILPI, fica um pouco mais fácil. É algo muito mais confortante. Eu conheço casos aqui em Rio Claro mesmo, que são assim, são mansões, sabe? São casas muito bacanas. Então, essa parte de casa de repouso, a gente muda um pouco o termo. Mas voltando lá no que a Nath estava comentando, numa casa de repouso, por exemplo, não é o ideal eu colocar idosos, por exemplo, idosos ativos na mesma parte, assim, que idosos acamados, por exemplo, porque isso traz prejuízos para os idosos ativos, assim, muito grandes. Então, se eu coloco um idoso ativo, independente, do convívio diário, assim, toda hora com um idoso acamado, que tem vários tipos de limitações mais graves, isso influencia também de forma muito negativa no meu idoso independente. No psicológico dele, você disse. No psicológico, na forma de agir, se ele tiver, por exemplo, o começo de alguma doença, de uma doença de Alzheimer, por exemplo, se ele tiver esse convívio total, ele vai declinar muito mais rápido. Entendi. Nossa, eu não sabia disso também, não. Eu também é não fazia ideia. triste, assim, né, de uma certa maneira, porque às vezes a gente pensa, inclusão, mas assim, se for nesse caso, né, que você comentou, as pessoas realmente todas juntas, talvez prejudique os dois, ou, né, não seja muito positivo, assim. Então, até onde a gente pode ir, né? Não sabia. Sabe até que ponto, né, é benéfico isso. Eu não sabia, assim. Eu achava que na verdade podia talvez pôr juntos, assim, e um seria, tipo, um benefício, um traria um benefício pro outro, sabe? Nem sempre, infelizmente. Você até falou das universidades abertas aí, eu lembro que tanto na Unesp lá quanto na USP, quando eu trabalhei, elas tinham esse projeto de universidade aberta para terceira idade e tinham cursos, por exemplo, de ensinar idosos a mexer no celular.
ou no Sim. computador. E eu lembro que o pessoal comentava, os instrutores, que a maioria eram alunos, mas acompanhados de especialistas, né? E eles comentavam que a maior dificuldade era que todos eles estivessem no mesmo nível, né? Porque existe, acho que essa questão é muito mais forte, né? Depois de uma certa idade, com os idosos, né? O ritmo de aprendizagem ele fica muito diferente, né? Sim, muda muito. Sim. Bacana esse papo, muito interessante. Muita coisa que eu não fazia ideia de todas as áreas aqui, muita coisa que eu não tinha conhecimento nenhum. É bom pra gente perceber como esse assunto ainda precisa ser muito discutido, né? Às vezes a gente tem a impressão que ele já é falado há bastante tempo, mas na verdade não é, e a gente precisa levar em consideração esse aspecto sempre que a gente tiver nosso dia a dia, né? Nossa rotina e tudo mais. Vocês têm alguma consideração, alguma coisa aí pra falar? Vamos para as partes finais. Vini, diga aí. Cara, olha, uma coisa que eu vou citar aqui é uma palavrinha que a gente vive falando, acho que desde o primeiro episódio, que é empatia. Você precisa dessa palavra na sua vida, você precisa disso na sua vida, porque se você não se colocar no lugar do outro, você nunca vai saber como é a experiência do outro olhar, do outro ponto de vista, né? Você citou que você usou a cadeira de rodas, se pôs no lugar do outro, você entendeu? E é só assim, infelizmente a gente só vai aprender quando a gente se colocar no lugar do outro ou se colocar nessa situação. Por exemplo, você já se imaginou usando o computador sem mouse e teclado? Então a gente tem que adaptar tudo isso para outra experiência também ser legal. Fica a dica aí, pessoal, sempre que vocês forem fazer alguma coisa, pensem como que seria no lugar do outro. Se põe no lugar do outro, não pare na vaga de 5 minutos ali, não pare 5 minutos na vaga de deficiente, né? Porque isso vai atrapalhar alguém e todas as nossas ações têm alguma reação ou atrapalham alguma coisa. Também pode ajudar, então use esse tempo que você tem aí, se coloque no lugar do outro e ajude sempre, né? Bacana, bacana. Eu queria ver algum episódio nosso que terminasse sem alguém deixar as considerações finais falando da palavra empatia. Até agora, todas as vezes foi super válido, então não tem nem o que reclamar também. Cara, Mas, acho que não tem nenhum, não tem como. Porque é isso, né? Se você não se colocar no lugar do outro, mesmo não tivesse outro olhar, que é um ponto que a gente trabalha aqui também no podcast, né? Sempre diferentes olhares aqui, Exatamente. de diferentes profissões. Então acho que esse é o ponto pra vida aí. Vai ser sempre uma opinião válida. Mas eu acho que é importante a gente falar também que, assim, por mais que a gente tente, né, se pôr no lugar do outro, por mais que aí o Xande deu o exemplo que ele ficou aí uns dias na cadeira de roda, Não enfim, é suficiente. a gente nunca vai saber como é realmente, sabe? Exatamente. A gente não viver vive a com realidade isso. do outro. né? A gente tem que tomar cuidado pra não achar que esse tipo de experiência é suficiente pra gente Exato. Imagina, entender o outro. nem de longe. Eu acho que a gente não entende, a gente tenta entender, mas no Exatamente. fim a gente não entende. Aí pra Exatamente. entender um pouco melhor, aí tem que voltar naquele episódio de assertividade que a gente conversou com a psicóloga e depois trazer ela pra gente trocar mais ideias sobre isso também. Com certeza. É como ser assertivo nessa hora. E aí, Nath, diga lá. Então, bom, eu acho também que, assim, como arquiteta, né, não tem como pensar arquitetura sem pensar acessibilidade e cada vez mais trazer essa acessibilidade para a hora do desenvolvimento aí do projeto, não deixar ser uma coisa que passa e depois, vamos adaptar. Não é isso, eu acho que a ideia, e a gente até chama de arquitetura preventiva também, né, que pode funcionar, que é realmente já prever algumas coisas, pensar mesmo numa arquitetura inclusiva ali e considerar, né, tentar o máximo possível que os ambientes que a gente passa, né, sejam ali os mais confortáveis possíveis para todo mundo. Bacana. E aí, Gabi, suas últimas palavras no episódio. Nossa, que triste, eu ia falar. Que triste, cara. Espero estar aqui no próximo para falar mais. Eu terminei antes de você me corrigir. Bom, então, completando, na verdade, o que a Nath e o Vini já falaram, né? A questão da acessibilidade a gente já viu que ela é extremamente importante. Eu acho que a gente pode começar, assim, vou filosofar um pouquinho, tá? A gente pode começar a gente dando um certo tipo de acessibilidade para as pessoas, assim, tomando cuidado, às vezes ajudando quando ela precisa. Aquela questão, gente, parar na faixa de pedestre, quando tem... Principalmente, eu puxo sardinha por parte dos idosos, tá? Quando eu vejo aquele idoso de 85 anos que vai cheio de sacolinha no mercado, gente, vamos parar, sabe?
ter esse tipo de atenção um pouco mais voltado. E talvez a gente pode começar a se policiar também nos termos que a gente usa, né? Então a gente pode começar a trabalhar mais com essa questão de acessibilidade, evitando esses termos pejorativos. Por exemplo, a gente falou hoje do asilo, a gente falou de algumas coisas assim, e entender que as limitações, elas não são só físicas, existem limitações psicológicas, emotivas, sociais, econômicas, culturais. Então, assim, a gente tem que se atentar para isso e tentar ser mais acessível possível. E eu sonho com um dia a acessibilidade ser realmente acessível, sabe? Ter um preço mais em conta, mais acessível, ter pessoas que tenham esse olhar mais voltado mesmo para acessibilidade de forma bem, talvez, carinhosa, assim, bem empática, como é a palavra que o Vini gosta. Que seja normal, né? Você ter acessibilidade, porque hoje ainda não é normal. Você tem que lutar, às vezes, por ela. Exato. Então eu acho que é isso, assim, a gente ter essa visão da acessibilidade como uma realidade cada vez mais presente, assim, e necessária. Então a gente tem sim que ter esse olhar diferenciado e voltado, e que seja isso cada vez mais normatizado, talvez. Legal. Eu queria encerrar o episódio, na minha opinião, assim, eu aprendi muita coisa. Eu tinha muita informação aqui que eu não fazia ideia. E eu já achava que seria um assunto um pouco mais batido, e, na verdade, tudo que eu ouvi aqui, quase tudo foi novidade, eu achei muito legal. E eu acho que esse é o caminho, né? A gente cada vez aprender mais para tornar o dia a dia mais acessível, né? Mais inclusivo para as pessoas, né? Acho que esse é o segredo. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado para você que ficou até o fim aí ouvindo a gente batendo esse papo. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, sigam nossa página nas redes sociais, Palavra Solta Oficial, Instagram, Facebook, acessem o nosso site, sigam nosso perfil nas plataformas de streaming, no canal do YouTube, e dêem uma olhada nos outros episódios lá. A gente já tem bastante episódio, muita coisa interessante para vocês darem uma conferida. Vamos deixar os arrobas aí antes da gente se despedir de fato aí. O meu é wolf.ale, não tenho perfil de empresa como meus colegas. E vai lá, Natália. O meu é @Natália Barbaneira, e tem o de arquitetura, né? Foi um pouco de arquitetura aqui hoje também, que é o @nataliabarbaneira.arc. Bacana. E os seus, Gabi? Da sua clínica, o seu pessoal? Bom, o meu pessoal é Gabriela_Dietrich, e o meu profissional é @VitaliRC. Daqui a pouco vai ter vídeo dela na TV lá, pessoal. Sigam É verdade, lá, a gente ficou sabendo que ela vai apareceu na disponibilizar TV hoje. Pois também falando sobre acessibilidade, hein? Teve uma pauta lá sobre essa parte de risco de quedas e tudo mais. Bacana. E aí, Vini, fecha aí com o meu é o @Vinícius Forest, com TI no final, e também tem o da agência, @Agência Rosa DV. A gente trabalha com marketing digital, campanhas, sites, layout, redes sociais. Tudo que vocês tiverem dúvida, pode seguir a gente lá e trocar uma ideia, que a gente está disponível sempre. Bacana. Bom, é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio do Palavra Solta. Falou, até mais. Tchau.